Oi, pessoal! Esses dias eu estava fazendo uma live com uma advogada amiga minha e nós estávamos falando sobre as relações familiares em tempo de Covid, sempre, né? Acaba voltando esse tema nas nossas conversas, mas falando sobre as melhores adaptações. E eu comentei sobre um livro que eu gosto muito, e como ela é advogada e tinham várias da área assistindo, eu disse para elas, olha só, se a gente tem um código que rege as nossas leis, as nossas condutas, as interações sociais, por que não haveria de ter um código da família, das regras da família? Pois tem. E isso que eu comentei com elas. Este é o nosso código. Este livro chama-se O Código da Família, escrito pelo Moisés Grossman, que todo mundo sabe, que eu gosto muito, que foi com quem eu fiz uma das minhas formações, admiro muito, Papa da Terapia do Brasil. E neste livro, assim como o Código de Leis norteia as regras de como a gente deve lidar, como a gente deve se portar nas relações sociais, aqui o Moisés, através deste livro, onde ele conta a história de um terapeuta de casal e família fictício. E então o livro é muito gostoso de ler, além de tudo, porque à medida que a gente vai lendo, a gente vai se envolvendo na história. E à medida que o terapeuta conta a história da vida dele, dos pacientes dele, ele vai introduzindo também as questões das regras em cada situação que aparece. Vou dar alguns exemplos aqui. Vamos ver o que eu acho. Vamos ver se eu acho algum título. Bom, ele fala da relação dos pais com os filhos adotados, relação dos pais homossexuais com seus filhos e as famílias, aqui é mais no fim. Ele vai desde o nascimento, convivência, relação dos parceiros no primeiro casamento, união estável, encontro dos livros. Deixa eu ver, aqui tinha alguma coisa marcada. Ele fala muito, né, que a gente é sempre marcado por uma cruz, que na haste horizontal representa o presente, a família na qual vivemos, e a vertical toda a carga da história das diferentes gerações das famílias dos nossos pais, avós e bisavós. Então, nós estamos sempre permeados por essa cruz familiar. O que ele quer dizer com isso aqui, quem lê o livro vai entender melhor, é que, gente, a gente não é composto do que nos acontece agora. A gente é o resultado de toda uma história que vem muito antes de nós. E que se a gente nega essa história, a gente acha que é simplesmente o hoje, quem a gente é agora, a gente acaba tomando decisões sem nem se dar conta. E as nossas famílias estão sempre dentro de nós, conosco ou em volta de nós. E a gente tem que saber como lidar. Sem falar nas famílias, além das famílias de origem, as famílias que a gente vai criar. Uma dica que é a segunda regra, não considere o parceiro como sua propriedade. Não se dedique mais aos filhos, à profissão ou somente ao casal. Isso eu falo muito, né? A chave da vida é o equilíbrio. Deixa eu ver o que mais que tem aqui, alguma coisa que eu tinha sublinhado. Não faça do filho o substituto do ex-cônjuge. Aqui quando ele trata do capítulo de separações. Vocês já repararam como tem gente que bota o filho ou a filha no lugar do ex-parceiro? Mães muitas vezes acabam usando o filho, o homem, como o maridinho da mamãe. Ou seja, aquele filho que está sempre grudado, sempre resolvendo as coisas para ela, se torna dependente desse filho. E esse filho muitas vezes não se libera para construir a própria vida. E quando libera, vai, faz a família, a casa, pode saber que daqui a pouco vai se separar porque tem que voltar a cuidar da mamãe. Às vezes esse filho se torna o pai dos irmãos também e nunca consegue assumir a sua vida. Mas eu tô falando de mulheres, mas eu vejo muitos homens também, que em Deus colocam sempre a parceirinha ou o parceirinho, o filho,
que, gente, cada coisa tem a sua instância. Filho tem que estar no lugar de filho, companheiro é equidade, é ombro a ombro, né? Filho na hierarquia abaixo, não interessa a idade. Mas tem pessoas que colocam os filhos como seus companheirinhos e não dão espaço para companheiros de fato entrarem em suas vidas, né? E tudo isso é mais explicado no livro. Ó, não se esqueça que os filhos do parceiro vieram de outra família, então aquelas dificuldades, como introduzir os filhos de outro parceiro, entender que a história é diferente, que a gente tem que se adequar e ele se adequar à nossa, como lidar. Não deixe, outro título aqui, ó, não deixe de contar a história da adoção a cada etapa da vida do filho. Daniela, quer dizer que se eu tenho um filho adotivo eu vou ter que ficar massacrando a cada vez? Tem que estar sempre contando? Gente, não é massacrar. O que acontece? A cada etapa do ciclo de vida, a gente conta de uma maneira a história, da maneira que a criança entenda. Para o bebê pequenininho, né, no começo, tu vai explicar que é filhinho, não é filhinho da barriga da mamãe, mas é filhinho do coração da mamãe. E assim vai indo. Quando é adolescente, a história e as perguntas já são outras. A criança é na idade média. Então, sempre que surge, a gente acaba falando de uma maneira que soe para aquela criança ou para aquele adolescente da maneira como eles podem receber, né? Que fique mais adequado para eles. Isso tudo que eu tô falando tá melhor explicado. Agora eu só tô dando uma pincelada para mostrar quanta coisa a gente pode encontrar, quantas situações familiares a gente pode ser norteado através do código da família, tá bom? Ainda mais nesse período de distanciamento social, a gente tá com mais tempo em casa, por que não aproveitar? Em vez de só ver coisas pesadas, negativas, por que não aproveitar para a gente se instruir com coisas que nos ajudem a viver melhor? Mais uma dica para este período.